A graça e a paz, irmãos. Eu vou trazer uma reflexão para vocês que vai se encontrar o texto, lá no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. O texto diz o seguinte: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, gente, o que é que eu quero trazer para vocês? É o seguinte. Quando a gente passa por dificuldades, por lutas e por provações ou qualquer coisa do tipo, muitas vezes essas coisas elas consomem tanto a nossa mente, consomem a ponto de a gente só se lembrar delas, né? E aí a nossa alma ela fica abatida, ela fica perturbada. Só que como a gente é cristão, a gente não deve pensar assim. Claro, né, que tem o lado do ser humano, mas a gente não deve tentar se atribuir a isso. A gente tem que lembrar do nosso Deus. A gente tem que lembrar de tudo que o nosso Deus pode fazer, do que nós somos para Ele. E aí, por mais que essas dificuldades, esses problemas, eles pareçam ser gigantes, como a pandemia que a gente vive hoje, a gente tem que lembrar que ela não se compara ao nosso Deus, ao tamanho do nosso Deus, ao que Ele pode fazer, né? Porque o nosso Deus é um Deus onipotente, é um Deus que está no controle de todas as coisas. É um Deus que é fiel e Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Então, assim, quando a gente lembra dessas coisas, do que Deus é e do que Ele é pra gente, do que nós somos para Ele, a nossa alma, que antes estava abatida, que antes estava angustiada, que antes estava perturbada, agora ela tem refrigério, agora ela tem descanso, descanso no Senhor, ela espera no Senhor, ela espera pela solução do problema no Senhor, ela não espera simplesmente pela solução do problema. Sem falar, gente, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu e você, se nós amamos a Deus, tudo, exatamente tudo, coopera para o nosso bem, até as piores coisas. Até, por exemplo, essa pandemia que está sendo horrível, né? Então, até ela coopera para o nosso bem. Então, eu espero e oro para que a gente possa passar por essa pandemia, por esse tempo difícil, confiando mais em Deus e que esses, tanto a atual quanto os outros problemas e as outras dificuldades que hão de vir, porque com certeza elas virão, que a gente possa usar eles para amadurecer a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e para confiar em Deus. E que a gente lembre que nem a morte vai nos separar desse amor, desse cuidado que é incondicional do nosso Deus, né? Porque a morte hoje, infelizmente, nesses tempos de pandemia, ela está ao lado de muitos. Mas que a gente lembre que ela não pode nos separar do amor do nosso Deus. Outra coisa para a gente lembrar é da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela passava por grandes tribulações e por perseguições, e muitos dos seus membros chegaram a morrer. Mas o que o Espírito Santo disse para aquela igreja? O Espírito Santo disse para eles que os que perseverarem até a morte no Senhor, eles não teriam nenhum dano, não seriam condenados quando morressem fisicamente. Eles não iam ser condenados à morte eterna, eles não iam morrer duas vezes, porque eles eram do Senhor. O Espírito Santo falou para a igreja de Esmirna, é o que ele fala para a gente hoje. Que por mais que a morte chegue até a gente, que eu espero que ela não chegue, em nome de Jesus, que a gente lembre que ela não é eterna, que a gente vai se encontrar com o nosso Criador. Então, que nós tenhamos a paz, com base nesse versículo, esperando no Senhor, que a nossa espera no Senhor possa nos trazer a paz que excede todo o conhecimento humano, que a gente lembre que o nosso Redentor vive e que somente a presença dele basta, que a presença dele é o nosso auxílio, que a presença dele é o nosso refúgio. Em qualquer tempo, seja um tempo bom, seja um tempo ruim, a presença do Senhor basta. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, obrigada. Amém.